É isso aí, moçada. Quem está falando aqui para vocês é o professor Gênesis com mais uma super dica para o Enem. Muito bem. O que nós vamos tratar hoje é de história do Brasil. E nós vamos tratar aí dos principais pontos da história do Brasil que nós acreditamos que possa aparecer no Enem agora deste ano. Então vamos lá. O primeiro ponto é o sistema colonial. Pessoal, toda e qualquer questão que caia sobre o período colonial, que começa lá no século XVI e termina lá no século XIX, você vai ter que saber o que é sistema colonial. Tá? Então, o sistema colonial, ele possui basicamente 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é o pacto colonial. Então, o que vem a ser o pacto colonial? O pacto colonial é o que regula a relação entre metrópole e colônia. Conforme vocês podem ver aqui no quadro, nós temos de um lado a colônia e do outro lado a metrópole. O que a colônia produz? A colônia produz matéria-prima. E o que a metrópole produz? A metrópole produz produtos manufaturados. Então, o pacto colonial, ele dizia o seguinte: tudo aquilo que a colônia produz, obrigatoriamente, ela deve vender para a sua metrópole. Né? E o que ele diz no caso da metrópole? Tudo aquilo que a colônia consome, obrigatoriamente, a colônia deve comprar da sua metrópole. Então, o que nós temos? Nós temos aí um monopólio comercial da metrópole dentro da sua colônia. Muito bem. Então, qual é o conceito de pacto colonial? O pacto colonial, então, são um conjunto de obrigações devidas pela colônia à sua metrópole. Quais são as obrigações que a colônia tem para com a sua metrópole? Vender tudo aquilo que produz para a sua metrópole, que é matéria-prima, e comprar tudo aquilo que consome, que são os produtos manufaturados, da sua metrópole. Muito bem. O segundo pilar são as companhias de comércio. O que são companhias de comércio? Como você mais uma vez pode ver aí no nosso quadro, as companhias de comércio eram empresas metropolitanas, onde os sócios eram a burguesia e o rei. Então, qual é a função dessas companhias de comércio? São elas que fazem a intermediação entre colônia e metrópole. São elas que levam para a colônia os produtos manufaturados e na colônia trocam por matéria-prima, levando de volta para a metrópole. Dessa forma, a metrópole transforma a matéria-prima em manufaturado e vende novamente para a colônia, mantendo o pacto colonial. E o terceiro pilar é o plantation. Mais uma vez aí no quadro, nós temos o esquema do plantation. Então, o plantation é um sistema. Se é um sistema, ele não muda. Então, vocês todos devem tomar muito cuidado nesse ponto. Então, nós temos a seguinte situação. Toda vez que um determinado produto, por exemplo, o açúcar. Então, vamos lá. O açúcar utiliza que tipo de mão de obra? O açúcar utiliza mão de obra escrava. Muito bem. Mão de obra escrava é uma característica do plantation. O açúcar é cultivado em grandes extensões de terra. Muito bem, o latifúndio é mais uma característica do plantation. E nós só vamos cultivar o quê? O açúcar. Então, a monocultura também é mais uma característica do plantation. Joia. Para onde este açúcar é enviado? A colônia, ela vende esse açúcar para quem? Para o mercado interno? Não, para o mercado externo. Portanto, este produto, esse sistema, é todo ele voltado para a venda no mercado externo. Então, plantation, o que é? Mão de obra escrava, latifúndio, monocultura, voltado para o mercado externo. Então, tudo aquilo que vocês devem saber sobre o sistema colonial, vocês não podem esquecer desses 3 pontos. Outro assunto envolvendo colônia também de extrema importância que vocês devem tomar cuidado, são os assuntos relacionados à mão de obra escrava e à vida deste negro no Brasil. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos 2 tipos de mão de obra escrava no Brasil colonial. A mão de obra escrava negra e a mão de obra escrava nativa. Nós temos que tomar cuidado, porque no início da história do Brasil, a mão de obra escrava negra era menor
do que a mão de obra escrava nativa. Mas conforme o passar do tempo, a mão de obra escrava negra foi aumentando em número e a mão de obra escrava nativa diminuindo. Muito bem. Qual era a forma que estes indivíduos encontravam para se rebelar, para resistir, né? Para uma forma de tentar conter, uma forma de tentar se defender da escravidão? Então, a forma que eles tinham de reagir à escravidão eram várias. Uma delas era manter as tradições do seu povo, como língua, alimentação, né? Os costumes básicos do povo, religião, né? Outras formas eram se automutilando, cometendo suicídio. Então, eles preferiam, no caso, perder partes do corpo e não servir para mais nada, do que se manter escravo, ou então acabar tirando a própria vida. Então, vamos ficar esperto nesses pontos sobre o período colonial. Muito bem. Agora vamos falar sobre o período imperial. O que do período imperial pode aparecer? Olha só, nós acreditamos bastante que do período colonial possa aparecer dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a questão da formação do Estado brasileiro. Então, quando o Brasil conquistou a sua independência, e a gente tem que tomar cuidado, porque o processo de independência do Brasil começa com a abertura dos portos em 1808, porque aquele pacto colonial que nós vimos anteriormente, era ele que definia a relação de metrópole e colônia. Se em 1808 não existe mais essa relação, porque foi quebrado o pacto colonial através da abertura dos portos, o Brasil não é mais colônia. Então inicia aí o processo de independência. Esse processo de independência, ele se finda em 1825. Por que não em 1822, professor? Porque em 1822 nós vamos ter o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro, que é uma data comemorativa. A data real da independência do Brasil é em 1825. Por quê? Porque foi em agosto de 1825 que a coroa portuguesa reconheceu a independência do Brasil, com a ajuda da Inglaterra, certo? Então, a partir daí, nós vamos ter a formação do Estado brasileiro. Surge o Estado brasileiro. Nós vamos ter, nesse primeiro momento, a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. Nós não podemos esquecer que nesta Constituição nós tínhamos alguns pontos importantes, como, por exemplo, a questão, né, do sufrágio censitário. Pessoal, o que é sufrágio? Sufrágio é direito de voto. E sufrágio censitário quer dizer que os indivíduos só podem votar e só podem participar do processo eleitoral se tiver uma determinada renda. Muito bem. Outro ponto importante desta Constituição era a relação da Igreja com o Estado. A Igreja e o Estado, no período imperial, eram unidos. E a relação tinha o nome beneplácito e padroado. Como funcionava isso? Tudo aquilo que a Igreja necessitava, construção de igrejas, reforma, alimentação do clero, era o Estado que fornecia. Do contrário, a Igreja, no Brasil, deveria obedecer o imperador brasileiro e deveria ser responsável por alguns pontos, que era registro de nascimento, registro de casamento, registro de óbito e o sepultamento das pessoas. Muito bem. Ainda nessa Constituição de 1824, nós temos um ponto bastante importante, que é a questão do quarto poder. Nós tínhamos o poder executivo, legislativo, judiciário, e nós tínhamos um quarto poder, que era o poder moderador. Este poder moderador foi a institucionalização, a legalização do poder absolutista. Dom Pedro cria o poder moderador, este poder só poderia ser exercido por ele, e dessa forma ele conseguia dominar os outros três poderes. Ou seja, a própria Constituição dizia que o imperador, que exercia o poder moderador, estava acima dos outros três poderes. Nós temos, de certa forma, aí um poder absolutista. Uma data importante que nós não podemos esquecer, 7 de abril de 1831. É justamente nessa data que nós temos a abdicação de Dom Pedro I. Ele abre mão do trono para o seu filho, o futuro Dom Pedro II, que neste momento
por ser menor de idade, a própria Constituição dizia que seriam instaladas as regências. Então, esse período regencial começa em 1831, termina em 1840, né, com a coroação de Dom Pedro II, que assume o poder através de um golpe, o golpe da maioridade. Nós não podemos esquecer que o golpe da maioridade foi dado pelos liberais. Quem eram os liberais? Os liberais eram os brasileiros e fazendeiros. Quem eram os conservadores? Os portugueses, comerciantes. Não se esqueçam disso. É óbvio que a prova do Enem, ela não vai perguntar para você quem eram os liberais e quem eram os conservadores. Mas ao saber que toda vez que você vê liberal, você pensa em brasileiro e fazendeiro, você vê conservador, você lembra dos portugueses comerciantes, vocês podem conseguir se sair muito bem em algumas alternativas. Joia. Neste segundo reinado, tomem muito cuidado com a Guerra do Paraguai. Por quê? Está muito recente na mídia a questão da abertura dos documentos secretos da República do Brasil, da história do Brasil. E no meio desses documentos secretos, nós temos aí a questão da Guerra do Paraguai. Então, essa Guerra do Paraguai, ela possui várias versões sobre esse conflito, né? E a versão mais conhecida é a versão que a Inglaterra foi a grande causadora da guerra do conflito, porque instigou o Brasil, a Argentina e o Uruguai, formando a Tríplice Aliança para destruir o Paraguai, que era considerado o único país semi-industrializado da América do Sul. Então, muitos questionam esta teoria. Então, esses documentos que podem aparecer a qualquer momento, eles podem aí revelar vários assuntos referentes à Guerra do Paraguai. Mas o que é importante da Guerra do Paraguai, e ninguém discute, é o seguinte: qual é o motivo principal da guerra? O motivo principal da guerra é a questão da navegabilidade, ou seja, a questão da utilização dos rios da Bacia Platina. Por quê? Esses rios da Bacia Platina era a principal rota, né, de transporte de passageiros e de mercadorias. Então, quem dominava a Bacia Platina, esses rios, dominava o comércio de toda a região. Quando o Paraguai fecha o rio Paraguai, atrapalhando todo o comércio da região, a Inglaterra começa a perder muito dinheiro. E por aí inicia a guerra. Ok. Outro ponto, né, é a Constituição de 1891. Nós vamos ter a proclamação da República em 1889, a formação do Estado republicano e, rapidamente, nós vamos ter aí a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e nós vamos ter a primeira Constituição republicana. Nós vimos anteriormente a primeira Constituição imperial, de 1824. A segunda Constituição é a de 1891, que é a primeira Constituição da República. Joia. Quais características você não pode esquecer desta Constituição? Então, olha só, sufrágio. De novo, lembrando aí, o que é sufrágio mesmo? Direito de voto. O sufrágio, ele vai mudar. Se na Constituição de 1824 ele era censitário, agora ele é universal. O que é sufrágio universal? Todos têm o direito de votar. Você vai falar assim, peraí, mas todos mesmos tinham o direito de votar? Não. Nós tínhamos algumas exceções. Como você pode ver mais uma vez no nosso quadro, nós tínhamos as seguintes exceções. Quem não podia votar? Mendigos não podiam votar. Mulheres não podiam votar. Soldados não podiam votar. Religiosos não podiam votar. Analfabetos também não. E os menores de 21 também não. Então, percebam vocês que basicamente ninguém podia votar. Quem votava continuava sendo a elite. Outro ponto importante é que no início da República, quem vai dominar todo o cenário político brasileiro vão ser aqueles liberais. Lembrando aí, quem são os liberais? Fazendeiros brasileiros. E é justamente com base nestes liberais, nesses fazendeiros brasileiros, que nós vamos ter aí a formação do chamado coronelismo, política do café com leite. Então, esse início da República Brasileira é baseado nisso, no coronelismo e na política do café com leite, ou seja, na alternância do poder entre paulistas e mineiros. Esta Constituição de 1891 tem outro ponto importante,
que é a questão do Estado laico. Ou seja, nós vimos que na Constituição anterior de 1824, o Estado brasileiro era unido com a Igreja. Muito bem, agora não é mais. Estado laico, separação, de um lado a Igreja e do outro lado o Estado. Essa relação foi quebrada. Então, nós não temos mais esse Estado unido com a Igreja. Nós não temos mais a relação do beneplácito e do padroado. Ok. Outro ponto importante para a gente terminar aí nossas super dicas aí do Enem é justamente a questão da década de 60. No Brasil, a década de 60 foi uma década bastante conturbada, de pontos positivos e de pontos negativos. Nós vamos ter aí a questão da eleição de Juscelino Kubitschek, né, com sua plataforma dos 50 anos em 5, a ideia de desenvolver o Brasil em 5 anos, aquilo que normalmente demoraria 50, a construção de Brasília e sua fundação no dia 21 de abril de 1960, lembrando que a data foi escolhida porque é uma data importante para os mineiros e JK era mineiro. Lembrando também que nesse dia 21 de abril de 1960, Brasília não estava terminada, mas ele quis fundar mesmo assim, com medo do próximo presidente não terminar Brasília. E também porque ele queria receber os louros e as pompas de ser o construtor e fundador de Brasília. Só que quem o substituiu foi um presidente bastante interessante, Jânio Quadros. Jânio Quadros, que era mato-grossense, nascido em Campo Grande, um político bastante controverso, né? Famoso pelos seus discursos, famoso por utilizar suas roupas surradas, seus sapatos furados, de se alimentar com pão com mortadela, de comer marmita no meio da rua. O Jânio Quadros, ele era o grande populista. Percebam aí no quadro um conjunto de imagens de Jânio Quadros que vocês podem analisar e perceber o estilo dele todo populista, utilizando aí de posicionamentos, de gestos de mão, né, e mostrando a figura do político populista. Então, o político populista era o quê? Era aquele indivíduo que sabia atingir o povo. De certa forma, o populismo é uma mistura de demagogia. O que é demagogia? Mentira. E de, né, paternalismo, sentimento de proteção. Então, imaginem vocês um povo que acredita em alguém, mesmo sabendo que ele está mentindo, e porque sente protegido por esse indivíduo. Este é o político populista. E Jânio Quadros é a grande figura do populismo, não é mesmo? Nós vamos ter as seguintes características no governo de Jânio Quadros. Nós vamos ter os decretos cômicos. Jânio Quadros foi uma grande piada. Jânio Quadros proibiu as mulheres de usarem biquíni. Ele mandou aumentar o tamanho dos maiôs das Miss Brasil. Ele também mandou acabar, né, com o uso de lança-perfume, que era muito comum, né, nos salões dos carnavais na época no Brasil, e não era utilizado como é hoje, né? E ele mandou proibir a macumba no Brasil. Aí, meus queridos, aí a gente tem que analisar muito bem. Como que você vai proibir no Brasil macumba? A cada 10 brasileiros, 11 são macumbeiros. A macumba é praticamente uma institucionalização cultural, cultura brasileira. Então foi algo bastante complicado. A polícia invadia os terreiros e saía batendo em todo mundo, prendia quem fazia trabalhos aí nas esquinas e tudo mais. Foi algo bastante complicado e engraçado ao mesmo tempo. Mas o grande problema com o Jânio Quadros começa quando ele se aproxima da China, de Cuba e da União Soviética. Em plena Guerra Fria, um presidente, né, conservador, ele se aproxima desses países que na época eram considerados comunistas, porque na verdade são socialistas. Ele condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. O Che Guevara, que na época era considerado um terrorista, o homem mais procurado do mundo. Então tudo isso começou a pesar nas costas de Jânio Quadros. E a situação dele começou a ficar complicada. Muito bem, em agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia, acreditando ele que receberia o apoio da população, que não deixaria, né, que ele largasse o governo. Ele acreditava então que ia voltar ao poder nos braços do povo. Não voltou. Quem deveria assumir então? O seu vice, João Goulart.
João Goulart, que foi pupilo de Getúlio Vargas, a grande promessa de Getúlio Vargas, mas que quando Jânio Quadros renuncia, estava na China. Os militares no Brasil vão ficar surpresos com a ida do vice para a China e não vão querer aceitar nem a volta dele e muito menos que ele voltasse como presidente da República. É justamente aí que nós vamos ter o aparecimento de uma figura extremamente importante, que era o governador do Rio Grande do Sul. Qual que é o nome dele? Leonel Brizola. O Leonel Brizola vai iniciar a chamada Campanha da Legalidade. A Campanha da Legalidade, que ocorre em 1961, ela vai ter o seguinte objetivo: ele vai passar praticamente todos os estados brasileiros, procurando apoio para que o vice de Jânio Quadros, João Goulart, assumisse o poder. Ele foi ameaçado várias vezes, e dizem aí, em boca pequena, que ele, ameaçado pelos militares, foi para cima dos militares, dizendo que se os militares tentassem derrubá-lo, que ele ia implodir todas as rodovias que ligassem o Rio Grande do Sul, os portos e aeroportos, e que os militares não iam conseguir derrubá-lo. Como os militares não esperavam tanta coragem assim por parte do Leonel Brizola, considerado louco por muita gente, os militares acabaram cedendo, os grupos políticos, e acabaram aceitando a volta de João Goulart, só que não como presidente, com os seus plenos poderes, e sim como presidente em um regime parlamentarista. Ou seja, quem governaria realmente era o primeiro-ministro. Nesse período pequeno de 1961 a 1963, que foi o período onde nós tivemos aí o regime parlamentarista, nós tivemos 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes de Lima. Esses 3 primeiros ministros governaram o Brasil. Quem ficou por mais tempo foi Tancredo Neves. E neste caso, João Goulart como presidente era basicamente uma figura decorativa. Mas, como já era previsto, em 1963, nós teríamos aí um plebiscito, onde seria decidido a volta do presidencialismo ou a manutenção do parlamentarismo. E foi decidido o retorno do presidencialismo. João Goulart retorna como presidente com todos os seus poderes, e nesse curto espaço de tempo de 63 para 64, nós vamos ter N problemas relacionados com o quê? Com as reformas de base praticamente impostas por João Goulart, onde ele queria mudar o sistema financeiro, o sistema educacional, ele colocou no meio disso reforma agrária. E no chamado Comício dos 300 mil, ele assina o decreto da reforma agrária, desapropriando terras que eram de propriedade da elite brasileira. Essa elite não aceita, e apoiada pelos militares e pela igreja, eles iniciam outro movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vejam só, marcha, os militares, da família, é coisa conservadora, da burguesia, das elites, da família, com Deus, a igreja, pela liberdade, é coisa da burguesia, liberdade de poder ter propriedade. Então, com base nesse movimento, com base nessa marcha promovida pelas elites e pelos militares, os militares dão o golpe militar em abril de 1964, iniciando assim os regimes militares. Fiquem bastante espertos então com esses assuntos e com essas super dicas dadas aí pela Fato para o Enem deste ano. Um abraço para todo mundo, fé, bastante tranquilidade que você vai conquistar essa vaga. Tchau, tchau.